presidente Simone, senhor relator ad hoc Rodrigo Pacheco, ilustres visitantes, senadores e senadoras, eminente desembargador Cássio. Respeitosamente, peço a Vossa Excelência resposta às seguintes perguntas. Em primeiro lugar, um tema que Vossa Excelência tocou de passagem e que é um tema extremamente inquietante na atualidade. Um verdadeiro apelo popular, o caso da prisão em segunda instância. Percebi na sua rápida abordagem que poderá ser uma questão, uma matéria interna corporis, como pode ser um caso a caso, o que me chamou a atenção. O que me permitiria pensar, desembargador, que essa matéria dispensa uma PEC. Ela pode ser resolvida por um projeto de lei que acrescente ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que entre as várias prisões existentes no Brasil, como a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, nós podemos acrescentar a prisão após segunda instância, porque ela vai proteger bens jurídicos que estão previstos no artigo 5º da Constituição, quando fala na inviolabilidade dos direitos do cidadão, como a vida, a liberdade, o patrimônio, enfim, vários itens que estão ali expostos. E a Constituição diz que ninguém será declarado culpado a não ser após o trânsito julgado. Mas a Constituição não diz que ninguém poderá ser preso. Ora, essa matéria, desembargador, ela tem sido motivo de oscilações desde a Constituição de 88. Voltas e reviravoltas, ora pode, ora não pode. Durante 21 anos, coube a prisão em segunda instância. Agora, com a decisão apertada de novembro último, do 6-5, voltou a não poder prender após segunda instância. Então, eu quero ouvir de Vossa Excelência um juízo pela relevância e pela repercussão que tem essa matéria. Uma vez que, após a condenação em segunda instância, nós já temos a comprovação da autoria, o encerramento da produção da prova e a materialidade do crime. Então, por questões formais, muitas vezes perigosos delinquentes não são levados à prisão ou estão por aí à solta, como acontece atualmente, por uma questão de insegurança jurídica. E gostei do questionamento do senador Rodrigo Pacheco, que levantou a questão da segurança jurídica. Então, está na hora de definirmos como essa matéria poderá revisitar o Supremo, que agora poderá ter uma nova composição com a chegada de Vossa Excelência. Eu gostaria que Vossa Excelência, então, desse uma resposta clara do que está acontecendo. A segunda pergunta é se Vossa Excelência reconhece os méritos na Operação Lava Jato e se é favorável à continuação dela ou é contra essa continuação da Lava Jato. A minha terceira pergunta é o artigo 101 da Constituição, já referido aqui, de que os ministros a serem indicados para o Supremo têm notável saber jurídico e ilibada conduta. Nós temos aqui enorme responsabilidade nesta avaliação e é por isso que estamos aqui perguntando. Até porque, para acabarmos de uma vez por todas, essa pecha de que a Comissão de Constituição e Justiça tem sido, em quase todos os anos, uma comissão carimbadora de indicações e, muitas vezes, uma comissão bajuladora. E, contra isso, eu me insurjo. Então, eu queria saber de Vossa Excelência algo que realmente foi omisso no relatório e por isso, encampo a questão de ordem do meu colega senador Alessandro Vieira, questão de ordem que não pôde ser respondida pela presidente por uma questão regimental, mas que a questão do plágio não foi tocada no relatório. E naquele plágio, a imprensa tem divulgado sobejamente que há trechos idênticos em sua dissertação de mestrado em relação a um artigo do advogado Saul Tourinho Leal, e sem menção àquela autoria.
Então, eu gostaria que Vossa Excelência falasse sobre a acusação do plágio, bem como o segundo ponto tocado pela questão de ordem do senador Alessandro, as dezenas de representações junto ao Conselho Nacional de Justiça por morosidade processual. A minha outra pergunta é que tem se observado, desembargador, de uns tempos para cá, uma participação curiosa, estranha, muito intensa, de membros do Poder Judiciário, especialmente alguns membros do Supremo Tribunal Federal, em repetidas reuniões, jantares, confraternizações, dando uma ideia de uma verdadeira confraria entre magistrados e políticos. Se isso não é inconveniente, na sua opinião, e se isso aí não se caracteriza um verdadeiro ativismo político, que é algo tão sério ou mais do que o ativismo judicial, não deve caracterizar a posição do magistrado de discrição, de distância de reuniões e confraria com políticos? Gostaria de ouvir a sua opinião e a sua conduta com relação a esse detalhe. Uma outra pergunta, dentro do tempo que ainda me resta, eu quero ouvir de Vossa Excelência uma questão que tem sido muito focada ultimamente, que é a questão do garantismo judicial. Até porque essa palavra tem se prestado a confusões, a divergências. Eu queria saber qual é o seu conceito de garantismo judicial, porque de uns tempos para cá, o garantismo tem tomado uma compreensão de que é um excessivo valor aos aspectos formais e, na maioria das vezes, em detrimento à criminalidade. Isto é, se protege mais o interesse, as conveniências, os direitos dos réus do que os interesses e a defesa da sociedade. Então, essa filosofia jurídica que está tão na berlinda, tão em destaque, me leva a lhe perguntar: Vossa Excelência é um garantista? E qual é o seu conceito de garantismo? Bom, eu queria saber com relação aos pedidos de vista, já uma questão focada aqui, nós temos visto verdadeiros absurdos. Ministros do Supremo pedem vista de um determinado processo e levam para as calendas. Se isso não deve ter um prazo determinado, uma responsabilidade social do magistrado de devolver a pauta o mais rápido possível. Vossa Excelência, como encararia, como se comportaria diante desse tema? Ainda tenho mais 2 minutos. E acho que vou ficar por aqui. Queria, aproveitando, houve no mês de março do ano passado, desembargador Cássio, a criação, no dia 14 de março, do chamado Inquérito das Fake News, para investigar supostas calúnias, difamações e injúrias contra membros da Corte e familiares. Essa medida, conforme o direito, ela ultrapassa, ela exorbita do poder de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque não foi ouvida, como convém e como determina o processo, a Procuradoria-Geral da República. Essa medida não é inadequada? Qual é a opinião de Vossa Excelência? E com relação ao cerceamento da liberdade de crítica, prevista constitucionalmente, essa liberdade de crítica não está sendo ofendida? São essas as perguntas que atentamente gostaria de suas gentis respostas. Agradeço ao senador. Com a palavra indicada. Agradeço ao senador Lazier Martins. Ver o tempo aqui para não extrapolar. Bom, a primeira pergunta diz respeito à prisão. Já, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Em relação à prisão em segunda instância, como eu já havia dito, em um momento oportuno e num foro oportuno, eu havia me manifestado através de uma entrevista à revista Consultor Jurídico. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal, né, o retrato fotográfico daquele momento era o Supremo autorizando a prisão em segunda instância. E eu fiz um comentário
numa revista especializada, que é permitido ao magistrado, de que talvez merecesse apenas ali um aperfeiçoamento em relação à necessidade de uma decisão fundamentada. Ou seja, a minha ideia, naquele momento, era que o Supremo teria decidido e que a jurisdição nacional ia ser cumprida naquele sentido, mas que a própria jurisprudência poderia aperfeiçoar. O quadro atual é de devolução dessa matéria para o Congresso Nacional. Então, até com a permissão de Vossa Excelência, talvez seria muita pretensão da minha parte de tentar, a não ser que assim seja convocado para um foro específico, uma comissão, como somos, por vezes, convidados a compor, de tratar ou dar alguma colaboração jurídica ou empírica para a construção dessa norma. Eu entendo que essa matéria ela já está devolvida ao Congresso Nacional e que o Congresso Nacional ele tem toda a competência e instrumentos para ouvir a sociedade, as instituições. E, pelo que eu vi, realmente eu não tenho conhecimento de todos os debates travados. Nós já temos, inclusive, um projeto de emenda à Constituição, né, tramitando na Casa, 199, né, 199A, salvo engano, do deputado, lembrei agora do senador Nelsinho Trade, do deputado Fábio Trade, né, e do Alex Manetto. Acho que o deputado é relator dessa matéria, e eu vi que teve uma certa evolução nos debates, uma participação muito profícua de juristas, né, colocando sugestões, e esse tempero de debate, ele é relevante, porque existe doutrinas, e eu não estou aqui a conjugar, a corroborar com nenhuma delas, é apenas para demonstrar que isso é uma preocupação também que eu tenho e venho acompanhando ainda como espectador, porque a competência hoje é do Congresso Nacional para regular essa matéria, a preocupação talvez de evitar uma judicialização futura. Depois das duas casas se debruçarem, edificarem um novo texto constitucional para a matéria, essa matéria via ser devolvida para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que os debates já estão bem localizados. Salvo engano, para não mencionar nomes, nós temos a posição de 2 juristas que alertam a Casa que, às vezes, a forma como é construída a norma pode evitar uma judicialização, porque nós sabemos que existem várias teorias jurídicas para isso, inclusive aquela é apenas uma teoria, uma doutrina, que diz que o trânsito de julgado está atrelado ao exaurimento do recurso especial extraordinário pelo fato de que tais recursos constam da Constituição e não de uma norma infraconstitucional. Mas é uma doutrina, é uma tese que o Congresso Nacional há de se debruçar sobre ela, e tenho absoluta certeza que estará em boas mãos. E a minha posição, e aí volto a dizer, não em relação à matéria, porque eu não posso pré-julgar, mas sempre de aplicar as normas edificadas por essa Casa. Em relação à segunda pergunta, em relação a se eu reconheço os méritos da Operação Lava Jato, eu acho que talvez seja a pergunta uniforme em todo o Brasil. Acho que não há um brasileiro, um membro do Ministério Público, um magistrado, que não reconheça os méritos de qualquer operação no Brasil. Essas operações, elas são legitimadas porque ela tem a participação, inicialmente, do Ministério Público, do Poder Judiciário e depois da Polícia Judiciária dando cumprimento. Então, não há o que se falar em demérito a nenhuma operação que é fruto de uma construção de 3 pilares. O que acontece, pode acontecer em qualquer operação, em qualquer decisão, em qualquer esfera, se houver um determinado ato ou conduta, seja da autoridade policial, seja de algum membro do Ministério Público, ou seja de algum membro do Poder Judiciário, essas correções podem ser feitas. Nada é imutável. Então, tentando responder a pergunta de Vossa Excelência, eu, pessoalmente, não tenho nada contra nenhuma operação que eu tenha notícia no Brasil, principalmente quando ela é conformada com esses elementos, né? Participação do Ministério Público, do Poder Judiciário e das polícias judiciárias, seja ela estadual ou federal. Agora, ressalvando, e eu não conheço no caso concreto, absolutamente, a competência do Poder Judiciário, que é movimentada também, por vezes, pelo próprio Ministério Público ou pelo advogado das partes, para promover os ajustes que se façam necessários, se
numa eventualidade pontualmente houver o descumprimento da lei e da Constituição. Em relação ao artigo 101, você falou da questão do plágio. Eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, a minha dissertação de mestrado, como o próprio nome diz, ela não é um artigo que foi publicado, ela não é um livro, ela é uma dissertação feita numa instituição de ensino superior, a mais antiga universidade privada de Portugal. Quando se está fazendo uma dissertação, se encaminha para a universidade. À época, quando eu encaminhei, final de 2014, fiz defesa de 2015, a Universidade Autônoma de Lisboa, e eu trouxe para mostrar, mas posso disponibilizar, ela era detentora do sistema antiplágio mais moderno de Portugal, que era o sistema Éforos. Então, diferentemente do que se escreve e se encaminha para outros destinos, essa dissertação ela foi submetida ao sistema antiplágio da universidade, o que traz segurança para o discente. Então, ao contrário, logicamente, eu não sei lhe dizer, senador, quais são os critérios que um ou outro veículo de comunicação está utilizando em relação à definição do que seja um plágio ou desse percentual. O que eu tenho visto é que iniciou com um percentual e já chegou em outro percentual, e assim, eu não tenho informação técnica disso. Em relação ao advogado, o próprio tipo da lei, ela exige a ofensa de quem eventualmente foi plagiado. O próprio advogado, em nota pública, afirmou que absolutamente não existe plágio. O que existe em quase todo o trabalho científico é alguma inconsistência, e na minha, quando eu recebi da universidade, tinha inconsistências do percentual de 11%, com várias relações, inclusive o artigo 196 da Constituição, porque eu esqueci de aspasar. Então, o fato de se mencionar um autor de um determinado, em um determinado trecho de um livro, que foi mencionado por um outro autor, desde que se resguarde as aspas e as notas de referência, isso não é considerado plágio. Mas, assim, eu não tenho uma autoridade para julgar os meus próprios atos. O que eu posso dizer é que, naquele momento, a dissertação passou pelo crivo de uma instituição de ensino superior. Em relação à outra pergunta que Vossa Excelência faz, eu tenho 2 minutos, questão das representações no CNJ. Quem conhece um pouco do judiciário brasileiro, e principalmente o TRF da primeira região, é uma situação muito singular. Nós somos o maior tribunal federal do planeta Terra. Nós somos o 2º maior tribunal ordinário do planeta. Perdemos apenas em processo, quantidade de processos, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos 550 mil processos. Os gabinetes dos desembargadores da primeira região possuem em média de 15 a 25 mil processos. Em cada gabinete, para os senhores terem uma ideia, em cada gabinete de desembargador tem mais processos do que todo o TRT do Piauí, de que todo o TRT do Sergipe, de que todo o TRT do Estado de Alagoas. Então, é uma situação que devemos observar no caso concreto. Quando eu entrei no tribunal, eu tinha um acervo de 23 mil processos previdenciários, todo físico. Se Vossa Excelência fizer uma simples consulta ao Conselho Nacional de Justiça, muito provavelmente, talvez a quantidade de representações que eu tive no CNJ é inferior à média de julgadores em todos esses tribunais. E para gáudio meu, eu quero confortar Vossas Excelências que nenhuma das 33 representações dizem respeito à conduta do magistrado. Eu nunca sofri uma reclamação funcional sobre qualquer outra acusação. Essas reclamações, elas fazem parte do controle da política judiciária. Cidadão que está enfermo, adoeceu, ele entrou no grupo vulnerável protegido constitucionalmente, a idade avançou, ele está na condição de idoso, o processo dele não é julgado, ele faz uma representação. Então, essas representações são por excesso de prazo. Algumas justas, outras que devem aguardar realmente a ordem cronológica. Então, só para explicar para Vossa Excelência, nunca fui, não é que foi arquivada, eu nunca tive uma representação em relação à minha conduta. Presidente, eu quero usar o tempo da réplica. Vossa Excelência tem os 5 minutos, senador Lazier. Agradeço-lhe as respostas, desembargador, mas
tem 2 itens que eu gostaria que Vossa Excelência fosse um pouco mais explícito, principalmente sobre a prisão em segunda instância, que é um tema em que estamos aqui discutindo em tese, de modo que Vossa Excelência pode muito perfeitamente abordar como já abordou. Primeiro, Vossa Excelência concorda que após a segunda instância a culpabilidade está caracterizada. Se Vossa Excelência concorda com isso, pela materialidade, pela autoria, não é? Bom, e se Vossa Excelência, que falou várias vezes a expressão decisão fundamentada. Ora, havendo decisão fundamentada, nós podemos ficar com o Código de Processo. E aí resolver essa questão de uma vez por todas, por projeto de lei, sem precisar ir à PEC, que é extremamente demorada. Como tem sido muito demorado ou demorada aqui neste Congresso, a questão do foro privilegiado. Está se levando para as calendas. Então, com relação à hipótese do projeto, se Vossa Excelência concorda que um projeto de lei, e digo-lhe também por ter interesse na causa, porque tenho desde 2018 o projeto de lei 166 de 2018, que propõe o adendo ao artigo 283 do Código de Processo, junto com as outras prisões, que caiba também após segunda instância. Se Vossa Excelência concorda, desde que a decisão esteja fundamentada. E o outro ponto que Vossa Excelência não teve tempo de responder, porque, embora 10 minutos seja bastante, mas exíguo para a complexidade das matérias que nós aqui abordamos, eu pergunto se Vossa Excelência se define como um magistrado garantista. Obrigado, senhor presidente. Obrigada. Com a palavra, o desembargador. Eu peço